Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Encontro Marcado tem por título Analisar. Quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem, que permanece vivo e ativo, por trás do mal aparente que supostamente esteja dominando a situação. Muitos daqueles que foram trazidos ao painel obscuro das provas com o objetivo de auxiliar os entes queridos a removê-las, simplesmente complicam-nas pelo hábito de se fixarem nas trevas com o esquecimento da nossa obrigação de clarear fraternalmente o caminho. Que dizer do bombeiro que atirasse petróleo à fogueira sob o pretexto de extinguir as chamas do incêndio? Sempre que as circunstâncias te coloquem no tribunal da própria observação algum quadro de sofrimento ou desequilíbrio, deixa que o ar puro da fé positiva no valor do serviço te ventile a cabeça e surpreenderás o ângulo propício ao consolo ou à recuperação que te cabe empreender. Se ouves o comunicado inquietante, descerra as portas da alma à inspiração do otimismo e encontrarás para logo a palavra-chave destinada à solução dos casos mais aflitivos. Se um amigo te confia decepções e pesares, recorda que o doente procura o médico para reduzir a enfermidade ou suprimi-lo e não lhe piore a angústia, pronunciando frases sombrias. Pessimismo e azedume transformam pequeninos contratempos da vida em desastres grandes do coração. Ninguém progride ou se aperfeiçoa sem um contato social, o que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. O mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade. E para que um engenho vulgar funcione devidamente lubrificado, ninguém se lembrará de atirar-lhe um punhado de areia nas engrenagens com a ideia de liquidar o problema do atrito. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo da compreensão e da compaixão nas crenas das rodas de nosso entendimento uns com os outros. Em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e raciocinar para o bem comum. Recordemos que se o Senhor nos permite identificar a presença do mal, isso ocorre não para que venhamos a intensificar a esfera de influência do mal, e sim para que nos decidamos a cooperar com ele na supressão da sombra em benefício da luz. Nós que conhecemos de perto a importância da beneficência endereçada ao corpo, estendendo alimento e remédio, saibamos praticar a beneficência devida ao espírito, distribuindo o donativo da esperança e a caridade da boa impressão. E a gente fazendo a leitura desse texto de hoje, a gente estava pensando em quais são os tipos de postura que a gente toma diante de alguns problemas que se aparecem para a gente. A gente tem aquela postura assim, primeira coisa, eu não vou me meter e vou sair de perto para evitar que eu participe de algum problema, que algum problema chegue até a mim. Essa é uma postura. Uma outra postura é aquela postura assim, eu começo a analisar de fora, emito o meu julgamento, fico a favor de uma ou de outra parte e me posiciono dessa maneira totalmente contrária àquele que eu julguei que estivesse errado. O Emmanuel está convidando a gente a uma terceira postura. Quando você vê um problema, em primeiro lugar, a gente fica quieto, analisando. Em segundo lugar, eu só vou interferir se for para ajudar. É uma postura que começa a ser preocupação, né, do cristão mais sincero, porque a gente começa a pensar assim, peraí, se for para eu interferir, para atacar mais fogo, para trazer mais problemas, é melhor a gente ficar quieto, e a gente tem que ter um discernimento muito grande, que é uma das coisas marcantes na doutrina espírita, dentro dessas palestras espíritas que eu tive a oportunidade de assistir, foi Divaldo Pereira Franco contando a história da sua irmã, da Nair, quando ela se suicidou, e ele falando assim, não, minha irmã se suicidou por conta de uma amiga, a amiga da onça. Como assim amiga da onça? Porque a amiga descobriu que estava tendo um caso de infidelidade do marido da Nair, e a primeira coisa que ela fez foi correr para a Nair e falar, eu tenho que te contar, porque você é minha amiga, e contou que ela estava sendo traída. Ela não aguentou a dor da traição e acabou tirando a própria vida. Então, quer dizer, a amiga da Nair achou que estivesse ajudando.
e na verdade ela acabou precipitando a Anaí no suicídio. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente fala assim, né? Até por questão de orgulho, de vaidade, comigo não, com meu amigo não. Ó, eu por ser seu amigo, eu vou ter que te falar isso, tá? Vai ser duro para você, mas eu vou ter que te falar. E aí traz uma notícia qualquer que vai trazer uma falta de estabilidade, vai trazer um problema muito grave. Aí você fica assim, então eu não vou ser amigo de verdade se eu não comentar, se eu aceitar aquela situação. Não, ninguém está convidando a gente a aceitar a situação. Está convidando a gente simplesmente a se colocar naquela postura de, se vai interferir de alguma maneira, estou interferindo ajudando ou estou interferindo atrapalhando? Que muitas das vezes a gente acha que ajuda, quando na verdade a gente está atrapalhando muito e trazendo muitos problemas, muitas complicações. E a gente, através do estudo da doutrina, através do estudo da lei de causa e efeito, a gente já chega ao ponto que a gente quer, chega de problema, a gente quer apaziguar daqui para frente, a gente quer trazer coisas construtivas. Então, por exemplo, se hoje eu consigo assistir de fora um caso de infidelidade, eu vou ser sempre a favor da família e vou procurar, de alguma maneira, compreender que o casal está passando por um momento de crise, e que vai depender muito do casal, o casal ele conseguir superar essa situação ou não. Tem pessoas que conseguem superar, tem pessoas que colocam os bens maiores na frente, que às vezes são os filhos, às vezes aquela questão do escândalo, até mesmo, às vezes a questão do perdão mesmo, e seguem em frente. Tem gente que não consegue, a gente respeita, cada um com o seu livre-arbítrio e as suas escolhas. Mas que a minha postura, a partir de agora, seja aquela postura sempre de ajuda. E eu estou pegando um caso desse, foi até bom esse caso vir por intuição, porque é um caso que sempre chama muita atenção, os holofotes ficam ligados e sempre tem muita propaganda em cima disso. Aliás, quando a gente estudou o livro Aconteceu na Casa Espírita, uma das infiltrações da Casa Espírita para destruir a Casa Espírita foi justamente a provocação de aproximação de um casal em adultério, né? Então, o que acontece? A gente pega a lição do Emmanuel hoje, é uma lição que ela vem chamar muito a nossa atenção, que ele fala, quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás do mal, aparente que supostamente esteja dominando a situação. Procura ver que a gente, como espírita, a gente sim, através do autoconhecimento, acaba descobrindo e conhecendo bem um determinado defeito, um determinado vício, um determinado comportamento que seja contrário ao Evangelho, e a gente começa a entrar num trabalho de reforma que fica ali, na resistência contra aquela prática, e às vezes a gente resiste 1, 2, 10, 20, 30, é isso mesmo, mas desliza uma vez. E aí quem está do teu lado começa a te olhar e te julgar por conta de uma vez que você deslizou. E se você começar a dar atenção para isso, o que acontece? Fatalmente você vai abandonar o trabalho, você não vai querer mais saber no meu caso aqui, de fazer palestra, de estar trabalhando na obra social, não vou querer saber mais disso não, porque eu sou muito imperfeito ainda, como se existisse perfeição aqui na Terra. Aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra aqui na Terra. Mas essas são as táticas que são utilizadas até pelas forças negativas, simplesmente para te afastar, te deixar na inércia e voltar ao ponto comum, que acaba sendo aquele do comodismo nos nossos defeitos mesmo. Quando a doutrina espírita convida a gente a reforma íntima o tempo todo, a trabalho o tempo todo. Então ele vem falar para ela, se você ouvir um comunicado inquietante, abre as portas da alma para a inspiração de otimismo. E você vai encontrar uma palavra-chave, alguma coisa, e a gente começa a se pegar assim, já tendo algumas vitórias nesse ponto. De estar todo mundo, de repente, começando a querer falar mal do governo, e eu, como funcionário público que eu sou, eu falar, poxa, mas o que o governo tem feito com a gente nesse período? Olha bem, no período de pandemia, muita gente ficou sem pagamento, entrou em desespero, o governo deixou a gente com pagamento. Aí no meio daquele caos ali que a gente sabe que está vivendo sim, por conta das crises, você começa a trazer os pontos positivos e começa a fazer com que a pessoa já fique ali, né, pelo menos saia daquele pensamento negativo. E daqui para frente esse é o papel nosso de cristão,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.